Estamos de volta com o programa Tudo a Ver nessa tarde. Agora você vai conferir uma entrevista, isso mesmo, com o doutor Rodrigo Garcia, lawyer, tá? Ele é cirurgião dentista. E quem vai trazer mais informações aqui para o programa Tudo a Ver é Fábio Silvério. É com você. Muito bem, recebemos aqui no estúdios da TV Otiora, doutor Rodrigo Loyer. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Doutor, falar sobre as DCCMs, explicando para as pessoas que estão em suas casas o que é a DCCM. A DCCM significa desordens cérvico-crânio-mandibulares. É uma denominação contemporânea para os antigos problemas de ATM, que se referiam à articulação temporomandibular, ou os problemas de DTM, que eram desordens temporomandibulares. Hoje em dia se incluiu o pescoço internacionalmente porque ele forma uma unidade neurológica com a cabeça e com a mandíbula. Em relação ao sistema mastigatório, de um modo geral, baseado nessas informações, ele é muito mais complexo do que se imaginava. Não restringe somente a área do pescoço. A área do crânio e da mandíbula não. Inclui a área do pescoço também. Existe uma relação direta entre a situação cervical e a situação mastigatória, mas através do pescoço, sendo a parte mais móvel da coluna, nós na verdade fazemos um relacionamento com o corpo todo. Não diretamente o dentista, mas através do trabalho interdisciplinar, sim, tratando a cervical, você também tem que regularizar a postura do corpo todo. Isso não significa que as pessoas com problemas de ATM ou de DCCM têm que tratar o corpo inteiro sempre e em todos os casos, mas existe uma relação muito mais ampla do que antigamente. E para se obter um bom funcionamento do sistema mastigatório, é fundamental um bom contato entre os dentes, uma boa oclusão, é isso mesmo? É muito importante uma boa oclusão, mas talvez uma das coisas mais diferenciadoras nesse conceito mais contemporâneo é que a mandíbula é um osso que só se prende ao crânio através da articulação, e essa articulação é móvel. Portanto, se eu tenho tensões nos tecidos moles, pele, subcutâneo, musculatura, essa posição mandibular muda, e ao mudar, mudam os contatos dentários. Então, ter uma boa oclusão não significa recolocar os dentes numa posição certa só. Você primeiro tem que ter um chão estabilizado para poder organizar as estruturas em cima dele. E os músculos do sistema mastigatório, eles são vários, são de quais as posições deles? São vários, são bastante complexos, são músculos muito diferenciados do resto do organismo, e eles estão basicamente nessa área aqui, o músculo temporal, o músculo masseter, nessa área aqui, tem músculos por dentro do ramo mandibular, que é essa área aqui, músculos por cima, aqui por baixo da mandíbula e por cima do hioide, e tem musculatura vária que se insere entre a mandíbula e o pescoço, e logicamente ela, volto a insistir, não está separada da musculatura cervical. Nesta região, qualquer caso de dor que o paciente venha a ter, pode ser um caso de DCCM? Pode ser um caso de DCCM. Eu esqueci de mencionar que a musculatura facial também faz parte. Você pode ter dor tipo sinusite aqui, que não é sinusite, é uma dor na inserção da musculatura no periósteo, na superfície do osso. Qualquer dor nessa área merece uma consulta diagnóstica por um especialista em DCCM. É interessante obter essa visão antes de passar para coisas um pouco mais complicadas, digamos assim. Explicando um pouco melhor em relação à ATM, como que ela pode se dar, o que é para quem não sabe a ATM? ATM é o nome, é a abreviação da articulação temporomandibular, que é essa bolinha que está aqui. As pessoas podem fazer o experimento de abrir a boca com o dedo um pouquinho pela frente do ouvido, aqui à frente do tragus, vão sentir uma bolinha que se mexe. Essa bolinha é a articulação, e muitas vezes ela tem barulhos de vários tipos, pode ter um travamento temporário que depois abre bem, ou pode ter dor especificamente nessa área. Já em relação à coluna cervical, o senhor até citou no começo da nossa entrevista que a parte do pescoço é a parte de maior movimento da coluna cervical, e isso em determinados casos ocasiona também problemas de tensões, de dores. Como é que se dá tudo isso? Sim, o pescoço, por ser a parte mais móvel da coluna em geral,
ele sempre vai compensar qualquer alteração que exista no organismo mais embaixo, digamos assim. Se você tem uma escoliose, um leve desvio na posição pélvica, é o pescoço que vai compensar para manter o plano bipupilar. Então, essa área sofre bastantes compensações que podem acabar causando tensões ou dor ou disfunção, que são os dois grandes itens das DCCM. Então, a coluna cervical é uma área importantíssima de ser diagnosticada sempre. O caso de bruxismo, até pedir para depois você explique um pouco melhor, mas o bruxismo é um dos principais casos do quadro da DCCM? Tradicionalmente se entendeu que esses quadros de dor e disfunção nessa área cérvico-crânio-mandibular viriam do excesso de apertamento dentário. Na minha visão, o excesso de apertamento dentário, que é o bruxismo, na verdade é uma consequência das disfunções que se geraram nos tecidos. Então, podemos definir o bruxismo como um excesso de apertamento que produz dor ou disfunção nessa área do corpo quando não deveria produzir. Ou seja, ter bruxismo não significa só que você aperta, significa que você aperta com consequências sintomatológicas. E esses bruxismos causam dores de cabeça, dores musculares diversas. Digamos assim, a desordem cérvico-crânio-mandibular, que pode ou não estar acompanhada de um bruxismo, ela se manifesta com dor e disfunção. E as dores são basicamente pescoço, ombro para cima. Cabeça em qualquer lugar, rosto em qualquer lugar, ATM, dor de ouvido, sensação de sinusite, lacrimejamento nos olhos, excesso de secreção nasal por ativação do sistema nervoso autônomo. Quer dizer, eu só estou dando uma pequena amostra de um mundo sintomatológico que é muito vasto e completamente desconhecido hoje em dia. Mas você pode ter uma sintomatologia muito, muito variada. Por isso que interessa fazer um diagnóstico diferencial, porque esses quadros não são quadros graves, mas eles são muito barulhentos. Eles fazem muito barulho, mas na verdade com poucos gestos terapêuticos você trata essa variedade de sintomas. É lógico, tem como ser tratado. Até citar um exemplo, eu particularmente quando comecei a fazer um tratamento ortodôntico, nos primeiros 6 meses tive fortes dores aqui na região do ombro e mais tarde só que eu fui descobrir que era uma questão do ranger dos dentes, do bruxismo. Isso pode ser uma questão, né, refletindo nos ombros, a tensão por causa de toda essa alteração que o aparelho ocasiona na boca da pessoa, né? Pode ser. O que eu lhe diria em seu caso específico, eu teria adorado fazer um diagnóstico prévio e ver se seu terreno já apresentava sintomas e sinais de DCCM. Na palpação você percebe bandas e pontos dolorosos. Digamos que se o terreno está um pouquinho debilitado nesse sentido, a cervical, o ombro, quando você começa a mexer as estruturas sem estabilizar esse terreno previamente, você pode ter crises de dor. Pacientes estabilizados que fazem ortodontia normalmente não têm dor. Percebe a diferença? Então, eu não diria que é o bruxismo que você teve depois e que causou isso, mas eu diria que o terreno, mais a ortodontia, pode ter causado um bruxismo que piorou a situação. Percebe? Meu pensamento é um pouquinho inverso. Inverso do processo que geralmente é divulgado, né? Exatamente. Mas também, ainda falando sobre a questão do bruxismo, como que se dá esse tratamento? O tratamento do bruxismo. Na verdade, existe um artigo fantástico que fala que o apertamento dos dentes ele é necessário porque regula o eixo hormonal. Hipotalâmico, hipofisiário, adrenocortical. É uma maneira que o organismo tem de compensar o estresse metabólico. Você precisa do apertamento para liberar tensões, para não exercer um estresse metabólico muito grande no organismo. Então, tratar o apertamento, pessoalmente, não me interessa. O que me interessa é tratar um apertamento que está dando consequências de saúde muito grandes, como dor, como falta de descanso noturno, como problemas de oclusão. Isso sim, a pessoa não deixa de apertar, mas deixa de apertar de maneira nociva. Então, esse tratamento não é um tratamento de bruxismo, especificamente. É um tratamento de DCCM, onde você vai cuidar
de pele, do tecido subcutâneo, da musculatura, vai cuidar da ATM, vai cuidar da oclusão, de toda a musculatura mastigatória e da cervical quando for necessário e em um segundo momento, se essa for a indicação. Percebe a diferença? Então, o bruxismo a mim, pessoalmente, me interessa como manifestação do problema, não como causa. Em relação a DCCMs, quais são os cuidados que o doutor pode passar para as pessoas em relação à precaução, à prevenção, para evitar um quadro de DCCM? Eu diria que, se você me perguntar, o cuidado melhor é a prevenção quando criança. A prevenção da postura, a prevenção do mau uso do sistema mastigatório, que as crianças tenham mastigação bilateral, função dos dois lados para não produzirem alterações na estrutura óssea, começando por aí, que tenha oclusão com dentes íntegros, com uma oclusão, começando por aí. Agora, quando uma pessoa já tem um quadro de DCCM, a melhor prevenção é fazer uma consulta com um especialista, para ele poder resolver o problema o mais de fundo possível. Aquela questão de abrir demais a boca e forçar a região do sistema mastigatório. Sim, isso não é bom. Existe publicidade que enfatiza você abrindo a boca para comer alimentos. Claro, esse tipo... Mas tudo, não existe um protocolo. Tem pessoas que abrem muito a boca, pessoas que abrem pouco. Todas essas recomendações devem ser individualizadas. O importante é que a pessoa tenha um terreno saudável. Não interessa que o dentista proíba a pessoa de fazer coisas que deveria fazer normalmente, como comer todos os alimentos, percebe? E forçar um pouquinho a mandíbula não deveria ter problema. Então, se existe problema nesse sentido, tem que tratar o problema, não diminuir a exigência funcional. Percebe? É o caso de não aplicar uma dieta, digamos assim, macia de alimentos que não são fáceis de se digerir. É o caso de se tratar para que possa ingerir qualquer tipo de alimento, por aí. Exatamente. É devolver a função, é melhorar o terreno. Não é pensar biomecanicamente, é pensar biologicamente, é pensar neurologicamente. Essa é a grande diferença. Em relação ao tratamento da DCCM, como que ele e também o senhor havia nos citado que o tratamento que o senhor faz é diferenciado? É diferente, sim. Em primeiro lugar, o plano que eu uso é um plano diferente, vem da ortopedia alemã e depois foi modificado na odontologia sistêmica aqui no Brasil. É um plano que integra noções de biocibernética bucal. É um plano de uso só noturno, mas o tratamento não gira em torno do plano. O que eu faço ao redor do plano é o mais importante. Terapia manual, eletroacupuntura médica contemporânea, que significa uma eletroacupuntura desenvolvida em Harvard, em Yale, em UCLA, que não é a medicina chinesa, é uma eletroacupuntura baseada em neurofisiologia. Todo esse conjunto de trabalhos, mais trabalhos de ATM, mais desgastes seletivos neurológicos da oclusão, é uma bateria de ações que tem um resultado clínico muito, muito interessante, onde eu não uso medicamentos e deixo que o organismo se regule por si mesmo. Eu dando as coordenadas, eu faço com que o sistema nervoso, e principalmente o sistema nervoso autônomo, volte a funcionar normalmente. E aí muitas pessoas conseguem sair dos quadros. O senhor havia nos falado também que há um endereço eletrônico que as pessoas que querem mais informações, se aprofundar sobre o caso das DCCMs, até fazer até tirar umas informações para quem sabe fazer uma consulta, claro. É fundamental a gente divulgar esse endereço. Lógico, claro, eu agradeço muito. É o www.clinicaloyer.com. Nesse endereço as pessoas vão encontrar material bem simples e material bastante aprofundado. A ideia é que tanto o público quanto os profissionais, tanto da odontologia, da medicina, da fisioterapia, possam entrar com um pouquinho mais de detalhe nas propostas e nas descobertas clínicas que temos feito ao longo desses anos. Tá aí, para você que está na sua casa, então, olha, eu vou repetir o endereço, www.clinicaloyer, L-O-Y-E-R, clinicaloyer.com.
você pode acessar pela Rede Mundial de Computadores, na internet, e ter mais informações. Logo, logo vai estar já também com cerca de 2 semanas com a versão em português, né? Exatamente. Né? Sim. Que Agora atualmente está em espanhol. Em castelhano. Em castelhano. Vai estar, já está traduzido, é só subir a informação que já está aí. Então, o pessoal em casa fica já atento, rapidinho, logo, logo vai ter a versão lá em português. Doutor, mais uma vez, doutor Rodrigo, obrigado pela presença, participação, esclarecendo um pouco mais sobre a questão das DCCMs. Fábio, muitíssimo obrigado, adorei a entrevista, obrigado. Tá aí um pouco mais dessas informações, especial aí para você ligadinho na telinha da TV Altiora.